eu queria passar a palavra agora para a Patrícia. Bom, boa tarde. Eu queria começar dizendo assim para vocês que quando eu fui convidada para fazer essa fala sobre o ponto de encontro, eu ainda estava na coordenação desse serviço. Então, acho que é importante situar de que lugar eu falo, né? Assim, nesse momento eu falo do lugar de quem concebeu e coordenou essa equipe e esse serviço durante o primeiro ano de trabalho, mas que nesse momento o CETAD não está mais na cooperação técnica com a CESAB, na gestão técnica do ponto de encontro. Mesmo assim, eu digo para vocês que eu acho muito importante nesse momento, apesar de saber que Luana já falou do ponto de encontro na mesa anterior, poder contar como foi a construção desse serviço, né? Contar e registrar essa história, até porque tem sido construída assim, uma trama discursiva no sentido de que as portas do ponto de encontro elas estejam fechadas. Um serviço cuja, eu diria assim, concepção principal é manter as portas abertas, sempre abertas, né? E aí eu gostaria de contar essa história, vou tentar contar em 15 minutos essa construção de vou levantar, eu coloquei, você bota outra apresentação, porque esse vídeo, se depois der tempo, eu coloco ele. Mas eu queria colocar essa apresentação, não tem falas, tem mais fotos. Eu uso duas referências principais que, na verdade, foram duas pessoas muito importantes na minha vida, né? Que é Geis Pinheira, que já foi muito citado aqui, e o professor Nery, com quem eu tenho a oportunidade de conviver já há alguns anos e que tem ideias brilhantes, como a ideia do ponto de encontro, que eu tive a honra de fazer acontecer junto com ele, mas de uma forma mais presente e cotidiana, o que foi extremamente importante na minha vida como profissional, mas principalmente como pessoa. Então, eu comecei colocando uma foto, assim, a vida nas ruas, né? Porque o que pensávamos nós antes da existência do ponto de encontro, né? De onde surgiu a proposta do ponto de encontro. Então, eu coloquei essa foto e a próxima você pode passar. Porque eu acho que reflete muito o que tem sido a vida nas ruas na cidade de Salvador. Esse é um antigo hospital psiquiátrico, a Casa de Saúde Ana Nery, onde recentemente mais de 300 moradores de rua invadiram, entre aspas, esse espaço e fizeram a ocupação desse espaço. Quando a gente foi visitar para saber o que realmente tinha acontecido, a gente percebeu que as pessoas tinham sido induzidas, né, convidadas, de certa forma, na época, por acaso, da Copa das Confederações, a irem para esse espaço, e a situação chegou num ponto onde tinham mais de 300 pessoas. Então, assim, os últimos relatos, eu tenho certeza que Luana deve ter comentado sobre isso, assim, dos usuários, das violências cotidianas que eles sofrem no contexto de rua. E aí foi o grande aprendizado de que, assim, o efeito subjetivo dessa violência cotidiana na vida das pessoas. Porque o que a gente trabalhou, assim, o contato que eu tive, a convivência que eu tive com essas pessoas, e a escuta bem aproximada que eu tive a oportunidade de fazer, me mostraram de um sofrimento muito grande, por conta dessas violências cotidianas, e que esse sofrimento muitas vezes é maior, digamos assim, do que a própria fome. Assim, o descrédito, tem um autor que é Paul Gahn, que ele vai dizer que o descrédito dos miseráveis dói tanto quanto a fome, né? E assim, o que a gente vê na população que chega ao ponto de encontro é de como ela é violentada cotidianamente, não só pela falta de condições objetivas para a sua sobrevivência, mas da violência que eles sofrem cotidianamente, o efeito na subjetividade dessas pessoas, e, assim, o sofrimento diante disso. Você pode passar? E assim, aí eu uso uma frase de Nery, porque uma das perguntas iniciais, quando a gente pensava no ponto de encontro, era partindo daquela questão que ele faz num texto muito pequeno, mas muito profundo, que é: por que os humanos usam drogas? Né? E ele vai responder essa pergunta dizendo: os humanos usam drogas porque são humanos, mas no decorrer do texto dele ele traz essa frase que eu acho que me toca muito, que ele diz assim:
nossos nascimentos não são garantias inelutáveis de destino, mas portam a semente do que poderíamos ser. E aí eu coloquei essa foto meio borrada de uma criança nessa mesma casa de saúde, nesse espaço, nesse antigo hospital psiquiátrico, tinha mais de 30 crianças. Essa criança estava em um quarto muito sujo, com uma mãe com nenhuma possibilidade de cuidar e de amparar essa criança. Ela estava para cair da cama e eu dizia, ela vai cair. A mãe, não cai não, pode deixar. Até que eu corri quando ela ia cair da cama efetivamente e fiquei com essa criança no colo e fiquei muito tocada pensando assim, de como essa frase encaixa bem nessa situação, porque é lógico que essa situação de desamparo que essa criança vive não pode condená-la a ser uma usuária de crack, né, ou a ser uma pessoa sem nenhuma possibilidade de vida. Mas, certamente, essa condição, onde falta de tudo, principalmente do acolhimento, do amparo, do suporte de uma mãe, né, da proteção de uma mãe, certamente vai fazer uma marca muito forte na vida dessa criança. Pode passar. E aí, tem uma frase de Jay que, nesse momento, também pré-ponto de encontro, a gente pensava muito que, assim, os humanos não usam drogas para morrer, os humanos usam drogas para viver, né? E assim, isso era muito forte também quando a gente considerava de que o nosso objetivo não pode ser retirar a droga da vida das pessoas, mas poder suportar a convivência com essas pessoas sob o efeito de substâncias psicoativas, porque assim, é uma coisa que a gente tem visto, e eu coordenei um CAPS-AD por quase 4 anos, de como tem sido difícil para nós, equipe, classe média, suportar a convivência com pessoas que não têm muitas vezes nada além da violência para mediar a relação e que chegam sob o efeito de substâncias e a gente acaba fechando as portas do serviço porque não suporta estar na relação com as pessoas e que é uma relação muito dura. Então, assim, de que as pessoas elas usam drogas para viver e que a gente precisa considerar isso e partir daí. Então, assim, Jay Espieira, ele, há muitos anos atrás, ele deu uma palestra que o título era CAPS, um lugar para onde ir, e isso me marcou, essa fala dele me marcou muito, porque ele colocava de que todo humano precisa ter um lugar para onde ir, precisa ter uma referência, de que cada um aqui, quando sair daqui, vai para a sua casa ou para seu hotel, vai contar um pouco do que aconteceu aqui, mas tem um lugar para onde ir, e mais do que ter um lugar para onde ir, de encontrar pessoas dispostas a acolher a quem chega, né? Ter uma referência na vida. Você passa? E o ponto de encontro ele foi pensado como sendo esse lugar, né? É um lugar lindo, tombado historicamente, uma casa que fica na ladeira do Boqueirão, na rua direita do Santo Antônio, que não foi escolhida por acaso, como tem tentado dizer. O Pelourinho sempre foi alvo há 20 anos, eu acho que Miriam já participou de várias reuniões, e eu com ela, para discutir a questão dos usuários de drogas no Centro Histórico de Salvador. O Santo Antônio faz parte do Centro Antigo de Salvador, mas ele está numa área que ainda tem moradores, tem muitas pousadas, restaurantes, é um lugar turístico. E junto com essa área, tem também uma área que não aparece muito, que não tem muita voz, de pessoas que estão com suas casas ameaçadas, que têm um nível social mais baixo. E ao redor, né, circulando ali pelo Santo Antônio, pelo Pelourinho, ainda que mais invisíveis e mais visíveis, talvez no Aquidabã, no Mercado do Peixe, que são as áreas que rodeiam, tinha sim um grande número de usuários de drogas. Nery, junto com um amigo, localizou essa casa que estava vazia, já há alguns anos tinha sido fechada, tinha sido a Escola Marquês de Abrantes, e, numa articulação com as voluntárias sociais, ele conseguiu que o Estado cedesse essa casa para a gente montar o ponto de encontro. Ainda antes do ponto de encontro nascer, a gente foi questionado por algumas associações dessa comunidade sobre a instalação do ponto de encontro no Santo Antônio. Fizemos algumas reuniões tentando explicar que não seria um centro de recuperação, que seria um lugar para onde as pessoas pudessem ir, um lugar de portas abertas,
mas havia uma grande resistência dessa comunidade, e essa resistência, ela, apesar de nossas tentativas, e foram várias, de aproximação com a comunidade, nós não tivemos êxito com um determinado grupo dessa comunidade, que inclusive criou um Face que chama Santo Antônio Morto, onde nesse Face são ditas muitas coisas sobre mim e Nery, principalmente, somos atores principais, somos chamados de desqualificados, né, que assim, para baixo, eu não tenho nenhuma qualificação para estar nesse lugar e assumir essa coordenação técnica, e outras coisas que não vale nem apenas dizer, mas que refletem, principalmente, eu diria, o preconceito, a marginalização, a dificuldade de nossa comunidade, de nossa sociedade se responsabilizar pela miséria que produz. Então, assim, a solução encontrada pela classe média tem sido colocar longe dos olhos e dizer isso não é responsabilidade nossa. E desde o começo, assim, a nossa luta foi de tentar possibilitar que essas pessoas enxerguem que a gente não vai diminuir a violência, que foi, inclusive, fomos apontados como aqueles que levaram a violência para o bairro do Santo Antônio, sendo que um mês antes a comunidade fez uma passeata pela paz, porque morreu assassinado um comerciante da área, e as pessoas deram entrevistas dizendo que o Santo Antônio, as pessoas não podiam mais ficar na porta da sua casa, porque a violência tinha tomado conta no bairro, mas um mês depois, quando a gente tinha instalado toda a violência e tudo o que aconteceu durante esse ano, naquele bairro, fosse ou não fosse responsabilidade de algum usuário do ponto de encontro, era colocado nas costas do ponto de encontro e dos seus usuários. E os usuários sofriam intensamente com isso, com essa violência que muitas vezes se objetivou na forma violenta, como a comunidade não só olhava para eles e dizia que vocês não deviam estar aqui, nós vamos tocar fogo nessa casa, a vontade que eu tenho é de metralhar, entralhar com uma metralhadora e metralhar e acabar com todo mundo, de uma tamanha violência que a nossa relação com eles e a nossa discussão sobre o que acontecia era: nós não podemos responder na mesma violência com que somos tratados. Então, essas pessoas ditas tão violentas, né, e que amedrontam tanto a sociedade, nós, nas nossas discussões, trabalhamos o tempo todo que não poderíamos responder com a violência de que eles tinham sido alvo e continuavam sendo alvo. Eu vou precisar passar mais rapidamente. Aí, uma fala que Luana já colocou, de jeito tratamento a encontrar as portas abertas. Então, isso estava muito forte, ainda está no ponto de encontro, com humanos disponíveis para encontrar humanos. Essa é a enfermeira do ponto de encontro. E nessa foto anterior, esse usuário tinha acabado de ser espancado por um policial e ela estava cuidando dele. Na foto seguinte, com mãos dispostas a tocar, foi no dia do meu aniversário, os usuários fizeram uma festa junto com a equipe para mim e ainda fizeram a surpresa de levar a banda do Juliano Moreira, porque foi o meu primeiro trabalho, eu trabalhei 12 anos no Hospital Juliano Moreira. Então, assim, foi um dia que a comunidade certamente ficou exasperada, porque tinha muitos usuários de drogas, tinha muitos loucos, né, e tinha um bando de gente feliz, muito feliz, e eu era a mais feliz de todas, porque eu digo para vocês que foi o melhor aniversário que eu tive na minha vida, né? Algumas pessoas que estiveram nesse aniversário e foram responsáveis por isso, estão aqui e elas sabem da emoção que eu fiquei naquele momento. Então, assim, encontrar pessoas dispostas a abraçar. Pode passar. Uma equipe muito especial, porque também, assim, eu tive a oportunidade de selecionar a equipe. Tinham sido pessoas que tinham feito a residência em saúde mental, que tinham experiência no campo de álcool e outras drogas, que sentaram antes do serviço existir comigo e com Nery, construíram a proposta do serviço, e todos estão, assim, muito sorridentes, mas, assim, é uma equipe que acreditou no sonho de que é possível, sim, ter um lugar onde as portas estejam efetivamente abertas para acolher aqueles que não têm nenhum lugar para onde ir, nenhum lugar social. Pode passar. Dignidade, e aí tem uma frase de Jay muito interessante, que é a desmoralização no sentido mais comum do termo dos usuários de crack, requer como prevenção ou intervenção a moralização desse sujeito, tornado sujeira humana. Então, assim, tem um usuário que ele virou para mim
e disse de que a gente não sabia nada de morador de rua, né? Agora vocês sabem porque a gente ensinou. E realmente a gente não sabia nada mesmo. Tudo que nós sabemos hoje e que temos muito a saber foi construído a partir do que eles nos ensinaram. Nós aprendemos com eles como fazer redução de danos, nós aprendemos com eles como é o sofrimento, assim, apesar de não poder falar desse lugar, mas viver um pouco esse sentimento da rejeição, porque essa agressão da comunidade, ela chegava até nós, então muitas vezes fomos expulsos de alguns lugares pelas pessoas da comunidade, que passam por mim com uma cara muito feia, com um olhar de raiva muito grande, que chega a doer no meu corpo e na minha alma, né? Você passa, pode passar, eu vou só para a parte final, a comunidade, passe, realmente não deu tempo mesmo, pode passar, pode passar. Eu vou lá para o final. Pronto. Volte aí. Só para essa... Mas nem todos na comunidade nos odeiam. E essa frase de Ítalo Calvino foi mandada por uma pessoa da comunidade. Eu acho que é uma boa forma de encerrar. Ele diz: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber, reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. E o último slide, esse cartaz foi feito no dia do meu aniversário pelos usuários. Obrigada por você existir. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi esse cartaz e eu resolvi encerrar minha apresentação com ele, dizendo aqui de público que gostaria de agradecer a todos os usuários do Ponto de Encontro por eles terem existido na minha vida. Porque realmente quem saiu mais engrandecida daquele lugar fui eu. Eu levei muito comigo e tenho muita saudade, tanto da equipe quanto dos usuários, apesar de não estar mais lá, porque realmente a gente construiu uma relação baseada no vínculo, no acolhimento e na dignidade do ser humano. Obrigada.